Moçada, eu nem acredito que eu já tenho todas essas frutas desenhadas, cara. Olha só, é muita fruta mesmo, mano. Muito desenho que eu já fiz aqui. E a coleção só aumenta, tá? Por quê? Porque hoje eu tô trazendo mais duas para vocês, que é a fruta Dor. Olha só, a frutona Dor, massa demais, hein? E também a fruta Trovão, cara. Olha aí, ó, para vocês, hein? Show de bola demais, cara. Então vou ensinar para vocês como desenhar, né, e colorir essas duas frutas nesse vídeo, tá? Então não esquece, cara, ó, mais duas para nossa super coleção. Olha só quantas aqui. Lembrando que todas essas aqui, ó, vou deixar aí para vocês no comentário fixado uma playlist que eu ensinei todas, cara. Todas elas que eu tenho, tá tudo aí para você colecionar comigo também, hein? E não esquece, você pode comentar outras frutas que você quer, tá? E eu vou trazer aí para você também. Agora vamos lá para o nosso tutorial, deixando seu gostei, que ajuda demais. Cara, deixa o likezão aí, ó o joinha, ó. Deixa o like, beleza? Agora vamos lá para o nosso tutorial. Dá uma olhada nessa Ania da Gilvanete. Agora se liga nesse Tândido do Iago. Olha que massa esse desenho da Neire. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. E vamos lá, moçada, desenhar as frutas de hoje. Seguinte, ó, para continuar a nossa coleção, tá? Nós vamos fazer agora as frutas Trovão e a fruta Dor, né? Então nós vamos começar aqui o seguinte, ó. Primeiro, eu vou fazer um quadrado, tá? De 5 centímetros, certo? Tô usando a régua aqui medindo 5 centímetros, lembrando que todos os lados tem que ter 5 centímetros. E para fazer o efeito de cubo, eu vou usar 2 centímetros aqui para dar profundidade no desenho da fruta, tá? Eu vou fazer esse cubo aqui, é claro que vai ser alterado depois, mas ele é uma base para a gente fazer as frutas, beleza? E lembrando que eu já vou fazer logo o outro também, aproveitando, né? Eu já faço do mesmo jeito, com as mesmas medidas, tá? Então a gente já deixa os dois cubos prontinhos aqui para as nossas frutas. Vamos começar com a fruta Trovão, cara. E aqui, ó, pegando pelo quadrado, eu vou começar a desenhar a base do olho. O olho é essa curva, tá vendo, ó, que ela faz uma barriguinha para cima e uma barriguinha para baixo. Já a parte do olho de baixo é o contrário, né? A barriguinha para cima já é um pouco menor e a barriguinha para baixo é bem maior. Assim ele fecha esse formato. Parece tipo o óculos do Flamingo, né, mano? Fica muito parecido mesmo. Aí eu vou fazer o mesmo estilo do outro lado, né? Só que, claro, ao contrário, né? Então, lembrando, eu começo fazendo uma barriguinha para cima e uma para baixo. E depois, a parte de baixo é uma barriguinha para cima um pouquinho mais curta e a barriga para baixo é um pouco maior, até encostar, né? E assim ele vai ficar com esse aspecto bem pontiagudo. Depois que eu faço o olho, eu vou fazer 3 símbolos aqui, estilo um triângulo mesmo, tá? Vai ser um triângulo em pé e 2 triângulos assim de cabeça para baixo, certo? Só que todos eles são bem arredondados, tá? Você tem que pegar atenção aí nessa parte, beleza? Agora nós vamos começar a detalhar o aspecto da fruta, tá? E lembrando, essa fruta aqui ela é um pouquinho redondinha, então veja só. Eu tô começando a fazer umas bases para deixar ela mais arredondada, tá? Então vou fazer a base arredondada aqui dos lados dela, certo? Um pouquinho em cima também, tá? E depois que eu faço essas bases arredondadas, agora eu posso fazer aquela parte dividida da fruta, né? Que ela tem uma parte brilhante azul e ela tem outra basezinha aqui em cima, certo? E eu vou desenhar essa parte de cima. É como se fosse, sei lá, cara, parece muito com dentes, né? Esse tipo de coisa, mas não é bem dentes, tá? É só como se fosse, digamos, uma máscara por cima do real detalhe da fruta, né? Então vou fazendo, ó, essas pontas aí. Veja que as pontas elas não têm o mesmo tamanho, direção delas vai mudando também, né? Até chegar à lateral da fruta que vai ser mais pontiagudo para fora, tá? Aqui desse outro lado eu vou fazer também uma ponta que vai ser voltada para fora, certo? Então vou fazer o corte na lateral toda da fruta e uma pontinha que vai estar voltada para fora também, beleza? Bom, tendo isso aqui já está praticamente legal, né, essa base. Agora nós vamos fazer a parte de baixo dela, que ela tem essa profundidade, ela é um pouquinho torta nos cantos, tá? Ela vai fechando nessa base dos cantos. Então olha só a importância da gente ter desenhado o quadradinho, né? O cubo no início, tá? Porque a gente já vai pegando essa ideia de ir fechando ela e vai deixando um aspecto da fruta mais bonito.
Aqui nessa lateral ela tem algo parecido com um raio, né? É como se fosse a parte de, sei lá, um chifre da fruta, só que é no formato de raio, tá? Então nós vamos desenhar. Veja que eu vou fazer como se fosse um Z na parte de cima, né? Aí eu faço um cortezinho do lado e faço outro Z bem grandão abaixo. Assim a gente tem esse formato de raio aqui super bacana, certo? Eu vou arredondar um pouco ali a base de trás também e vou fazer a outra ponta do outro raio do outro lado. Mas aí do outro lado a gente vai ver só a ponta, né? Então faz só o triângulozinho ali representando a ponta, tá? Aqui na parte de cima da fruta nós também teremos mais raios, certo? São bem parecidos, cara, são bem semelhantes mesmo, tá? Então eu vou começar aqui, ó, fazendo todas as curvas. No caso eu vou fazer 3 curvas iniciais e na parte de baixo eu faço o corte e faço mais 3 curvinhas até fechar uma ponta com a outra, né? Assim dá o formato do raio, tá? Do outro lado eu vou fazer o mesmo estilo, só que ao contrário, mas vai ser o mesmo tipo de desenho, né? A gente vai fazendo as 3 curvas até uma ligar com a outra e aí fecha na parte de baixo, beleza? Essa fruta trovão, ela também tem uma nuvem em cima, né? Tipo uma nuvem carregada, e essa nuvem, ela tem um raio caindo também, tá? Então é só fazer os gominhos da nuvem, certo? Aqui é só fazer arredondado mesmo, né? Essas curvinhas para formar esse gominho e colocar um raio embaixo, né? No estilo que a gente já fez esses outros raios também, tá? Depois que a gente faz esses aspectos, é só fechar a base da nuvem aqui e da fruta no caso, né? E aí nós já temos todo o detalhe dela pronto, tá? É basicamente isso aqui. Ela parece ser difícil, mas não é uma fruta difícil de desenhar, cara. Agora na fruta dor, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer aquela parte como se fosse um tecido, né? É como se ela tivesse machucada e tivesse com aquelas ataduras, né? Esse tipo de coisa, cara. Então eu vou fazer esse estilo da atadura aqui, contornando sobre toda essa lateral da fruta, tá? Ó, veja que eu não vou fechar na parte de cima para poder colocar aquele galinho que tem em cima da fruta. E veja que eu separei aqui em 4 partes, eu fiz 4 gominhos nessa parte de trás. Então a partir de cada um deles a gente vai fazer o traço da atadura fechando, ó, e vai ficar dividido em 4 partes, tá? E aí você vai ver que vai ficar bacana. Quando eu chego na parte de cima, como vai ter a parte do galinho da fruta, eu não vou fechar total. Só vou fechar total a última marcação que eu fiz. Beleza, fizemos isso, agora podemos fazer o galinho. O galinho é o seguinte, cara, é tipo um chifre também, né? A gente vai fechar, é tipo um chifre de touro mesmo, tá? Então depois que eu faço esse formato do chifre de touro aqui, a primeira parte, eu já vou fechar a parte das ataduras também, já para deixar pronto. Só que o outro lado dela é maior, tá? O outro lado do chifre aqui é bem maior, beleza? Então olha só, veja só, vai ficar grandão, cara. Um chifre dela que esqueceu de crescer, né? Bom, e embaixo ainda tem o final da atadura, né? Que é aquela ponta solta. Então eu vou desenhar essa ponta solta aqui. Parece aquelas bandeirolas de São João, né, cara? Então eu vou fazer esse aspecto aqui, onde um é um pouquinho mais grosso e o outro é mais fininho. Agora vamos fechar o aspecto da fruta, porque ela vai arredondando um pouco, tá? Então eu vou deixar ela bem redondinha, beleza? Só que embaixo tem um detalhe, cara. Eu vou arredondando as laterais, como vocês podem ver, mas a parte de baixo eu vou fazer ela meio que amassadinha para cima, digamos assim, tá? Ela vai fazer uma curvinha voltada para cima e não para baixo, tá? Que é como se ela tivesse realmente sentindo dor e ela tá contorcida, cara. É bem interessante essa fruta aqui. E agora vamos desenhar os olhos, né? E a boca. No caso a gente vai ver só um olhinho dela. Esse olhinho vai parecer tipo um caroço de feijão, mano. É simples demais de fazer. E a boca dela vai estar toda assim voltada para baixo, né? Toda tristezona, porque a fruta tá sentindo dor, né, cara? Então ela não tá bem, né? Aí a gente faz tipo a mesma coisa que fez com o olho, só que mais esticado e mais aberto. Depois eu só finalizo com um detalhezinho final e pronto, né? Deixa aí tudo beleza. Agora vamos colorir as nossas frutas, cara. Para fazer a coloração eu apago um pouco, tá? Eu uso uma borracha chamada limpa-tipo. Você pode usar a borracha comum também, só para deixar mais clarinho. E aí eu venho com a canetinha e faço todo o contorno. Agora aqui é o seguinte, cara, ó. Na fruta trovão eu não vou contornar os olhos, os triângulozinhos acima dos olhos e nenhum dos raios e nem a parte de baixo, tá? Porque ali a gente já vai fazer direto na coloração. Na fruta dor a gente vai contornar quase tudo, só não contorna o olho e a boca, beleza? Depois é só apagar os detalhes de lápis que não precisa mais e tranquilo.
Agora vamos começar a coloração pela fruta trovão. Eu vou pegar um lápis de cor azul claro e aqui eu vou fazer o preenchimento, né, dessa base da fruta trovão. E eu não quero forçar muito essa cor, tá? Por isso que eu vou passar aqui, ó, a gente vai ver que vai ficar todo riscadinho, porque eu não estou forçando muito ela. Então tudo que for azul aqui nela eu vou fazer esse preenchimento, tá? A parte de baixo da fruta, os olhos, os raios, tudo aqui que eu deixei sem contorno. Agora com um lápis de cor branca eu vou passar por cima para dar um jeitinho a mais, né, nesse desenho da fruta, vai mesclar um pouco mais a coloração, vai deixar mais bonitinho, né, cara? Beleza, agora aqui eu venho com o roxo. E esse roxo eu vou fazer o seguinte, cara, vai ser a base de frente da fruta aqui, né, ela completa, tá? Veja só que vai ficar toda completona. E as laterais eu vou fazer meio que um efeito, né, de degradê, cara. Vai ficar tipo um brilho, tá? Então veja só, em alguma parte eu forço ela e outras partes eu vou dando leveza. Vai ficar com esse aspecto um pouquinho mais leve, mais claro. Eu vou fazer a nuvem também de roxinho, tá? Eu vou fazer uma base de sombra embaixo dela roxinho. Eu venho com um cinza escuro, vou fazer a parte de cima da nuvem para deixar ela super carregada mesmo, né? Como se fosse uma nuvem escura carregada. E depois com um azul cobalto, né? Que é esse azul escuro, eu vou fazer as laterais que eu deixei um pouquinho claro na fruta, ó. Vai se misturar com o roxinho e vai ficar parecendo que é uma parte luminosa do roxo, né? E não um azul, tá? Assim nós já temos aí a nossa fruta praticamente pronta. Depois vai ter um contornozinho por ela, mas aí no final a gente faz. Na fruta dor eu vou começar com o marrom, ela é toda rosinha, né, cara? Então eu vou começar com o marrom para poder fazer um efeito de sombra e sem forçar o marrom eu vou fazer várias sombras sobre ela, tá? Principalmente aqui nessa base, né, no caso na lateral e na base da faixa dela, né, das ataduras dela, certo? Vou fazer esse efeito aí, veja que eu estou trabalhando um degradê para deixar a leveza, né, ó, começo forte e à medida que eu vou passando eu vou deixando minha mão mais leve e ele vai fazendo esse efeito aí. Depois eu venho com um rosa, aqui no caso eu vou usar o rosa chiclete mesmo. Vou passar por cima do marrom, tá? Veja que vai cobrir um pouco o marrom, vai ficar realmente como se fosse uma sombra do rosa. E vou fazer o seguinte, nas ataduras, tá? Esse rosa aqui a gente só vai trabalhar nas ataduras dela, tá? Então vou passar por cima de tudo aqui, fazendo preenchimento. Veja que na frente da fruta eu não vou forçar tanto rosa, mas na lateral eu forço bem. Agora com o salmão eu vou fazer todo o detalhe restante da fruta, tá? Vou fazer a lateral aqui, ó, que já tinha com marrom. Vou fazer um contorno pelos olhos, né, e a boca, e depois eu vou fazer o preenchimento, porque aqui vai ficar branco, cara. Os olhos e a boca dela vai ficar totalmente branco, tá? E o preenchimento eu não vou forçar, né, para não ficar tão escuro esse salmão, cara. Então, como eu não forcei, eu venho com lápis de cor branco novamente e vou passar por cima, ó. O lápis de cor branco é bom também que ele vai dar uma clareada a mais, vai ficar mais parecido ainda com o desenho da fruta, tá? E para a parte do galho dela eu vou usar um marrom, vou fazer um efeito embaixo de marrom e na parte de cima eu vou usar um rosa um pouquinho mais escuro, né? Mas você pode usar o rosa normal que você usou no início aí na atadura, só para fazer um efeito de brilho mesmo. Bom, e para finalizar o destaque de coloração da fruta, na parte da fruta dor eu vou fazer de vermelho, cara. Eu acho que o vermelho combina muito com ela, né? Então vou fazer um aspecto de brilho de vermelho. E na fruta trovão eu vou fazer com verde claro, cara. Vai ficar massa demais porque combina muito com o azul, com o roxo que a gente usou, né? Vai ficar muito legal, cara. Agora só precisamos fazer o efeito de figurinha. Nossas frutas já estão coloridas, né? Então eu vou fazer o contorno nas duas, tá? Veja só que, tipo, é só contornar mesmo para deixar no estilo figurinha. Depois é só fazer o recorte das duas, cara. Aqui a gente já vai ter mais duas figurinhas para nossa coleção. Cara, se eu não me engano, com essas duas aqui a gente já fica com 21 figurinhas, hein? E olha só, eu tenho várias outras aqui, ó, tá? Vou deixar a playlist para você fazer, é tudo tutorial, cara. Você pode fazer a coleção junto comigo. Ainda falta várias outras, né? Se eu não me engano, até o momento que eu tô gravando esse vídeo tem 39 frutas. Então falta mais algumas, né? 18 frutas pra gente fazer. Mas vai dar para fazer tranquilão, beleza? Não se esquece que eu tenho um curso de desenho online, se inscreve, eu vou deixar no comentário fixado o link ou na descrição, tá? E você também pode deixar um gostei nesse vídeo, né, cara? Me ajuda aí, me fortalece, tá? O meu curso ele ensina a desenhar e a colorir, ele é super completo, cara. Te aguardo lá como aluno. Valeu e até a próxima!